Olá, bem-vindos a mais uma live aqui na Viciada dos Livros. Hoje vou estar à conversa com Diogo Simões, que só estou mesmo à espera que ele entre para começarmos então a nossa live aqui. Por isso, se vocês quiserem, eventualmente já sabem, é só irem pondo as perguntas aqui em baixo nos comentários, ou então fazer mesmo pessoalmente. Por isso, vamos iniciar então. Só mesmo à espera que ele aceite. Olá, boa noite, quem vai entrando? Olá, Olá! boa noite. Como estamos hoje? Tudo bem? Estou bem, tu? Também. Foi um dia com calor aqui por Leiria. E aí? Calor também, mas de vez em quando ia aparecendo assim uma aragem, mas à tarde foi um bocadinho mais Sim, complicado. sim. Tem À tarde foi dado mais. ventoso, tem. Né? Tem. Ontem passei muito mal porque pronto, fui para um determinado jogo, mas pronto, correu bem. Ah, ao menos isso, ao menos isso. Com um Pá, bocadinho de calor, mas pronto. Por isso, sim, acredito. eu estava aqui a explicar que sempre quiserem fazer perguntas podem fazer nos comentários ou colocar diretamente. Eu tenho perguntas que fizeram, também tenho as Ok. minhas perguntas. Espero que estejas preparado com a aguinha. Tem que arranjar a aguinha, tem. Isto hoje vai ser perguntas. Vai ser render. Muito bem. Ora, para começar, quem é o Diogo Simões? Que é o Diogo Simões. O Diogo Simões é um jovem, pelo menos eu considero-me um jovem, 28 anos, nascido em fevereiro, na cidade de Leiria. Talvez a razão pela qual eu gosto tanto do inverno. Eu Uhum. tenho saudade, eu adoro chuva. Obviamente que a chuva é desconfortável, mas eu gosto imenso das sensações que o inverno traz e daqueles confortos que só o inverno tem. Um Natal, um chocolate quente, um calorzinho, um cobertor. Como se foi alguém que começou a escrever na juventude, eu usava o jogo do Sims para ilustrar as minhas histórias. Eu criei histórias desde romance, drama, ficção científica, fazia cenários no jogo, tirava fotografias e publicava esporadicamente em blogs próprios para cada série. Eu depois fui crescendo, fui amadurecendo, quis transformar algumas dessas histórias em livros e surgiu o meu primeiro romance, o Bater do Coração. Eu tenho aqui, eu estive a tentar ver onde é que eu arranjava. Eu peço desculpa às pessoas se isto parece muito excêntrico, mas isto é o meu pai que fez, ok? Ok, está aqui. Ah, que fofura! Ainda é um livro. Eu acho que todos os meus livros são grandes, eu não tenho livros pequeninos. Pronto. O Tens, Bater do tens, Coração. tens. O três Tem, dias até tem, ao tem. Natal. Ah. Não é um livro físico, exatamente. Ótima correção, ótima correção. Um, eu depois inseri-me em serviço social, na licenciatura, comecei a associar essas complexidades da personalidade das pessoas nas minhas histórias. Acabou por surgir O Esquecido, é um thriller, é o meu primeiro thriller, ok? É um thriller com um mistério policial, já com uma grande componente social. Depois levou-me a publicar O Que Nos Magoa, não tenho aqui, não faço ideia onde é que ele esteja na casa, onde é que os meus pais o guardaram, não faço ideia. Espera, Um, mas eu ok, posso te ajudar. Espera, eu também tenho. ok, Pronto. ok. O Que Nos Magoa foi o meu livro com o maior alcance. Um, e depois publiquei o Dislike, uh, Só um bocadinho o Dislike, ok? E depois do Dislike, eu este tenho aqui. também. Surgiu a ideia de nós. Tudo isto veio muito da a escrita para mim foi sempre um escape, mas também uma grande necessidade de. Eu sempre senti que era alguém com grande imaginação, percebes? Para criar jogos, para criar histórias com os meus amigos e escrevia mesmo à mão, antes de ter um computador próprio, na altura. E eu depois, envergando pelo serviço social e por essa componente humana, fui criando histórias baseado com isso. O Esquecido foi a primeira que eu. E demorou muito tempo, porque eu usava muito isso, a construção psicológica da personagem, porque é um thriller. E a personagem tinha perdido 5 anos de memória, isto é uma coisa muito cruel de se fazer. Na altura, a minha professora de psicologia ficou um bocado chocada, mas pronto, ela viu-se e ajudou-me no possível. O que nos magoa
foi inspirado numa história que eu ouvi e que eu tive contacto enquanto estive a estagiar no município de Leiria, ok? O dislike também foi inspirado já na minha vertente pessoal e a ideia de nós foi muito buscar coisas passadas, ok? Que eu já tinha, temáticas que eu já tinha abordado, nomeadamente violência doméstica, e expô-la numa nova dimensão, com outros conhecimentos e com uma nova abordagem. E isto é tudo Já o que vou é ver, o Diogo. já vou ver um pouco. Já começa, já vamos começar a beber. Eu conheci, por acaso, o teu trabalho, foi mesmo o que é para mim o primeiro livro, que foi O que nos magoa, e gostei bastante da escrita. Obrigado. Este eu tenho imensa pena porque ainda não o li ainda, Ok. mas está na lista, está na lista. Li o 3 dias para o Natal e fiquei completamente, como é que eu posso dizer? Amei. Obrigado. Embora foi aquilo que eu te disse, achei que foi pequeno e soube mesmo a pequeno. Tipo, mais um bocadinho de páginas, Sim. não se Opa, perdia olha, nada. eu nunca disse isto a ninguém porque acabou por não surgir muito em conversa, mas na altura o Fugir até ao Natal era para estar inserido numa coletânea de contos, de histórias. E eu comecei a escrever, depois acabou por não se concretizar por outras situações. E a minha editora disse ao Diogo, não, publica na mesma. E a história na altura, porque eu não era, eu tinha acabado de estar a rever a ideia de nós, ok? Eu acabei de escrever a ideia de nós em maio do ano passado, para as pessoas terem uma noção, e eu dei mais ou menos um mês de descanso a mim mesmo, foi quando eu enviei manuscritos para os leitores beta, e eu de junho até setembro estive a trabalhar no livro para enviar à editora. A ideia de nós foi a história mais rápida que eu escrevia. Eu demorei a escrever, foi uma semana que a história demorou a ser Só? escrita. Só foi uma semana. Foi. As pessoas às vezes perguntam quanto a ideia de nós foi a história mais curta, mais que eu menos tempo demorei a escrever, Uhum. o que nos magoa segue a seguir, porque aqui eu tinha um processo muito específico, o que nos magoa, que era, eu todos os dias, ao final do dia, à noite, eu obrigava-me a escrever um capítulo, ok? O capítulo podia ter uma página, podia ter duas, podia ter três, ou eu tenho uma grande tendência, que é quando acontece uma coisa importante no capítulo, os meus capítulos aumentam também. Ficam mais para as 5, 6 páginas. Eu obrigava-me todos os dias a escrever. Isto depois sofreu um pequeno atraso, porque eu depois entrei no mestrado, mas depois retomei este processo consegui retomar este processo. E se eu tirar o tempo que eu não consegui escrever, o que nos magoa, eu demorei praticamente 3 meses a escrever esse livro. E foi o livro mais curto que eu demorei a escrever. O que nos magoa. Exatamente, sim. Este foi um ano. Eu nem A te vou ideia não foi perguntar, eu nem te vou perguntar quantos dias é que tu demoraste então a escrever o 3 dias para o Natal, mas deduzo que tenha sido horas então. Foi mesmo muito curtinho, foi mesmo esse espaço de uma semana, percebes? Foi mesmo. Eu escrevi a história, eu revia, enviei na altura, contactei com a Helga Fontes, que eu disse ao Helga, olha, eu não sei qual é o preço que tu fazes, mas eu disse ao Diogo, olha, quantos caracteres tens? Olha, é isto. Ao Diogo, olha, isso entra no mínimo, é uma coisa tão pequenina. Ela foi feito o trabalho de revisão, de edição e pronto, a história depois saiu e foi as histórias mais engraçadas, porque a história ficou completa a final de setembro, outubro, e depois de outubro até dezembro trabalhar na comunicação. Foi toda a minha parte. Eu li, além dos 3 dias até o Natal, porque fiquei bastante entusiasmada, não é? Fui ao teu site e vi que tinhas mais 2 mini-contos no teu site. E eu, ok, vamos então ler, porque eu não vou parar de ler sobre o Diogo Simões, tenho que ler. E Obrigado. ainda não tinha Obrigado. saído, ainda não tinha saído a ideia de nós. Por isso, eu li, já não me lembro qual é o nome dos livros, perdoa-me. Eu sei que falei contigo sobre os dois. Eu Pronto, tenho no Wattpad, o PS Ficas Comigo. sim, que eu li, foi esse que eu li. Esse, na altura tinha acabado de sair do Esquecido, eu estava muito Uhum. cansado do género e queria uma coisa super leve, estás a perceber, para me divertir. E fui publicando em formato diário. Foi muito giro. Gostei muito de voltar a essa experiência. Foi tipo um voltar
às origens com aquilo que eu tinha no Sims, percebes? Que eu tinha um blog e publicava periodicamente. E eu tenho depois, e não era uma vez, será esta? Uhum. Será esse que tu leste? Eu acho que só tinha uma página, foi mesmo uma coisa muito curta, se não estou em erro, É uma. em que se lê também bastante bem. Sim, sim. Eu acho que E era esse, era uma vez, sim. eu sei que tenho um que eu não me lembro do nome, é estúpido. Eu não sei se o te removi, que é também um conto, é mesmo um conto, é muito mais curto na Trajetória até o Natal. Uhum. É mesmo curtinho. Aquilo na altura foi para enviar aos concursos da FNAC, e eles têm tipo 3 páginas, é mesmo curtinho, que era sobre é os gritos do silêncio, é assim que se chama. E eu lembro que na altura surgiram umas notícias de muitos de jovens, de raparigas que eram violadas às vezes nas escolas, fora das escolas. E lá está, tendo em conta essa vertente social, eu pensei, olha, está aqui um bom tema para eu tentar imaginar e expor o que é que será o ponto de vista da vítima após uma coisa tão traumática. E eu criei, na altura cheguei a receber uma mensagem, talvez faz agora uns 2, 3 anos, lembro muito bem, estava no Algarve, e alguém anónimo a dizer, Diogo, não conhecia nada teu, porque conheci através do Wattpad, mas eu li esta história, apesar de é tão pequenina, mas senti uma dor tão grande e gostou mesmo, e gostei muito. Eu não sei se eu tenho público ou não. Tenho que ver depois deste direto. Uhum. Não, pronto, tem que a tornar pública. Uhum. Eu fui ver, eu só li 2 histórias no Wattpad, por isso. Uhum. Opa, Uhum. eu vou explicar aqui um bocadinho o porquê. Quando depois de publicar o que nos magoa, que foi a minha história com o maior alcance, percebes? Eu comecei a perceber uma coisa que eu não tinha grande consciência, que é aquele trabalho que devia ser feito pela editora em questão, nomeadamente edição e revisão, não estava a ser feito como deve ser, ok? Isso na altura e ainda hoje mexe um bocadinho comigo, porque tu acabas por qualquer criador de conteúdo, mesmo tu de certeza has de passar, por isso que é aquele síndrome de impostor, percebes? Tu pensas sempre que se calhar será que vale a pena fazer isto, será que vale a pena continuar, mas se calhar ninguém vê, mas se calhar as pessoas veem, não é? E tu tens de desconstruir as coisas. Mas só depois aquilo que eu percebi era, então o livro já vendeu mais de centenas de exemplares e as pessoas estão a gastar o dinheiro delas numa coisa que não tem qualidade e se eu de alguma forma, que é o meu nome que também está na capa, percebes? Isso começou muito a mexer comigo. Eu, desde lá que então trabalhei foi com ela, na mesma, na altura, foi o primeiro contacto que eu tive com ela, que trabalhou na revisão e edição da história. Gostei muito do resultado final de que se chegou e do pouco feedback que eu tive dos leitores, porque o livro teve muito pouco tempo no mercado. As pessoas também gostaram e ainda hoje há pessoas que me pedem o livro e tipo, nunca ouviram quase falar dele, estás a perceber? Isto é muito interessante. É verdade, é verdade. E a história vai voltar, ela vai voltar. E, e depois, e na altura, eu fiquei muito com esta questão de, ok, eu tenho que. hum, as histórias que eu tenho, de alguma forma, eu tenho que voltar a trabalhar nelas, percebes? E eu depois do Péssicas comigo, eu na altura trabalhei com a Ana Ferreira, uma pessoa aqui da comunidade, ela disse, olha, eu não tenho nada para fazer, eu gosto muito, eu sou da área das línguas, eu vou rever e até pode ser às vezes um chamariz, se alguém que procurar um revisor e que não seja muito dispendioso, percebes? Ou nem que seja só revisão, sem ser a parte de edição, trabalhou, e ela trabalhou, eu lancei a edição revista, que talvez foi aquela que tu leste, se calhar, porque a aparecer não foi que foi corrigida muita coisa na altura. Uhum. E eu depois voltei a estar a retirar essas histórias que eu lá tinha para eu ter tempo de as voltar a rever para elevar a qualidade daquilo que eu estava a dar às pessoas, percebes? E é por isso que eventualmente esse conto não está lá ainda. Não, e foi aquilo que eu te disse. Acho que se as pessoas não conhecerem a história do PS Ficas Comigo, vocês não sabem mesmo o que estão a perder. Porque, pronto, esse é no Wattpad, atenção, mas também Sim, vocês sim, podem sim, se sim. registrar gratuitamente, sem qualquer Podem ler tipo de no custo, telefone, no podem ler tablet, em qualquer lado. no telefone, tablet, seja onde for. Eu, por acaso, li no computador. Costuma um bocadinho por causa já sabes, Sim, 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 daquela... sim. Claro. Mas de resto eu Sim, li. é Todos diferente. os dias eu li um bocadinho. Mas fiquei no fim a dizer, eu quero mais. Eu queria mais destes dois. Porque a história está Oh, linda, linda. eu achei a história.
há coisas que eu não me lembro, ok? Mas daquilo que eu me lembro e do conceito, para as pessoas que não sabem, eu na altura pensei muito isso, que é como é que eu crio uma história que vai ser lida online, percebes? Que seja confortável para as pessoas ler. O Wattpad na altura permitia muito isso, porque tu podes aumentar o tamanho da letra, podes alterar o fundo. Os computadores nos dias de hoje e telefones têm também modos para proteção ocular e eu pensei, ok, se calhar vai funcionar. Mas eu queria criar capítulos pequeninos, e os capítulos são pequeninos, para evitar também isso mesmo, que é, ou seja, a pessoa pode acabar e ter tipo, a pessoa se calhar 1 minuto ler uma página e pode descansar e continuar a ler, se assim o entender. E eu gostei muito da abordagem diária das personagens, acho que ficou muito gira. Eu na altura lembro tive muito cuidado nas personagens divertirem-se a escrever, elas divertirem-se a escrever e saber escrever ao longo do diário, ao ponto das partes, se calhar, dos leitores estarem a ver que aquelas páginas de diário vão traduzir as personalidades diferentes comparado ao início da história. E tem ali uns twists muito engraçados que eu gostei de me divertir na altura. Foi mesmo diversão minha. Foi. Foi, sim, senhora, notou-se bem essa diversão, porque eu própria, não, porque é verdade, eu própria fiquei agarrada nos dois personagens e disse, porque é que isto não está num livro? Porque isto vendia de certeza absoluta, porque a história é, além de fofinha, tu escreves, eu já disse isto até em privado, tu Sim, escreves sim. maravilhosamente bem, eu não vou cá dar graxa a ninguém, porque já sabes que eu sou como sou e pronto, mas escreves maravilhosamente bem. E foi o que eu disse. Eu adorei o que nos magoa. Sim. Falta-me só ler o dislike. Falta-me ler também os outros dois livros, não é? Os dois primeiros, mas a chegar, espero eu. Esses dois, eu hei de conseguir ter esses dois na minha mão. Eu já ando desesperadamente à procura desses dois livros, mas seja o que Deus quiser, mas já consegui encontrar um. Sim, sim, claro. É assim, a falar às vezes destas coisas para mim é indelicado porque opá, o mercado muda muito e há coisas que às vezes não dependem de mim. Mas eu quero muito, e na altura quando falei com a velha lenda, de ter os livros outra vez cá fora. Especialmente bater do coração, porque para o ano faz 10 anos que ele foi lançado e 10 anos é muita coisa, percebes? Nem que seja publicar, nem que seja no formato e-book, estás a perceber, opá, qualquer coisa que se encaixe, eu gostava muito. Acho que era giro. A história continua a ser moderna. É se calhar mais ligeira, pode não ter, se calhar, tanta profundidade dramática em alguns momentos, mas eu lembro muito na altura críticas que eu recebi de pessoas mais adultas e foi uma história que eu revi na altura com a minha madrinha, que ela é professora português, estudou literatura e ela é uma leitura compulsiva, ou seja, foi uma revisão à mão com ela, lado a lado, durante largos meses, a rever e a reescrever algumas coisas, percebes? Mas é uma história de uma jovem que ela vive numa família com posses, percebes? Vai num cruzeiro, o cruzeiro naufraga. Na altura foi inspirado não no Titanic, como muitas pessoas pediram, até porque na altura eu nunca tinha visto o filme, mas na altura foi um cruzeiro que encalhou na costa italiana, encalhou mesmo nas rochas, e obviamente não foi tão dramático como eu fiz no livro, mas pronto. Acontece umas coisas, ela é enviada para a França porque tem família lá, percebes? E descobre assim e descobre que a família dela afinal não é quem é. E é uma luta é uma luta interna de encontrar a identidade até chegar aonde deve chegar e pronto. Pronto, eu Eventualmente. já te disse, eu já li a sinopse, tanto um como do outro, e digo, vou continuar à procura. Eu não vou desistir, eu não sou Não vai daquelas pessoas desistir. que desistem. Não. Eu agradeço a tua perseverança e o teu apoio. Acho que é muito importante. É mesmo muito importante. Claro. Aliás, tanto começou porque este livro foi-me cedido, este livro não, a própria parte da editora e tu também, como é óbvio, mandaram-me um e-book deste menino, mas eu disse, este livro é bom, não há hipótese, eu tenho que o ter, e disse, Diogo, eu quero o livro autografado, Não, eu o agradeço livro é muito bom. e fico contente que tenhas gostado. Fiquei mesmo muito contente, sim. Mas falando agora deste livro também um bocadinho, antes de eu passar às perguntas, Sim. eu vou fazer, por acaso, achei piada de fazer isto na live anterior, por isso também vou fazer agora com a tua, que Ok. é ler a sinopse deste menino. Ok. Os últimos meses de Gabriel
foram marcados pelo seu estágio no município de Leiria. Concentrado no relatório e em manter boas relações com amigos e família, é durante uma visita ao cemitério local que algo inesperado acontece e ele acaba por conhecer alguém que virará o seu mundo de pernas para o ar. Apaixonado pelo que faz, apesar de um passado conturbado, Marco encontra em Gabriel a luz do fundo do túnel, ao fundo do túnel, capaz de dissipar as sombras que o atormentaram por anos. Com a relação a crescer dia após dia e a fase de lua de mel a marcar cada semana, Gabriel começa a perceber que nem tudo é o que parece ser e que aquilo que poderia ser apenas um provérbio popular rapidamente se transforma na sua realidade. E agora vamos Eu posso dizer que eu tenho muito orgulho nesta sinopse, tenho mesmo, foi eu que a escrevi e acho que foi daquelas que eu gosto muito dela. Gosto muito dela. Escrever sinopse é muito difícil. Aham. Já me disseram mesmo também. Mas na mesma, adorei só pela sinopse. Aliás, quando começaste a vir cá para fora aquelas novidades de A Ideia de Nós, exatamente, eu disse, eu tenho que ir ler a sinopse e fui ao Look e disse, estou a gostar, eu tenho que ter este livro. Mas pronto. Arranjei de pouco tempo depois, mas está aqui, com o teu autógrafo, mas está aqui. É aqui. Meu autógrafo, sim. É grande. Só faltam, já sabes, só faltam estes dois agora. Tens que me ir encontrar numa qualquer feira que exista, fica ao convite e eu lá estarei com toda a minha alegria para te receber. Sempre, sempre. Então, agora, passando por algumas perguntas que também me fizeram, entre aspas, para ti, Sim. que é, como surgiu a ideia deste menino? Feitas já agora pela Leitoras da Noite, da Ana Rita. Olha, a ideia de nós surgiu muito pela minha revolta, na altura que eu estava a ver as notícias, nomeadamente do ano passado, sim, que a história, não, há 3 anos, desculpa, não posso, tenho que lembrar quando comecei a escrever a história. E na altura falava-se muito, ainda se fala, infelizmente, da violência doméstica, de grandes números que existem de mortes de mulheres, maioritariamente, ao mesmo tempo que se fala também da situação de que cada vez mais existem mais homens a denunciar, mais homens a perder a vergonha, e que muitos destes homens, e também mulheres, são das chamadas franjas da sociedade, ou seja, das minorias, quer seja por apoios económicos, orientações sexuais, crenças religiosas, não é? Faz parte das franjas. E na altura isso era uma coisa que estava a mexer muito comigo. E eu queria muito uma história que eu já tinha pegado nestes temas no Esquecido, mas numa vertente completamente diferente. E aquilo que fiz com a ideia de nós foi, não, eu vou-me sentar, vou com a experiência toda que eu tenho tido, e não só na escrita, mas como pessoa e capacidade de refletir nos assuntos e de perceber até onde é que eu estou disposto a levar certas coisas, o que é que eu posso fazer para chamar o leitor para quando ele acabar esta história, percebes? Ele fique chateado, ele fique revoltado. Pode ser comigo, eu não me importo, não tem mal nenhum. Que fique chateado, que fique revoltado, percebes? E que depois até vá ler a nota de autores, ou então, para as pessoas que fizeram a pré-venda, olha, este livro não tem, que vergonha. Não tem. Mas se calhar tem o meu, não? As linhas de apoio, etc. Tem, exatamente. E quem fez a pré-venda, existe um folheto à parte que também tem essas linhas, mas eu também tenho. Sim, deve ter, sim. E que tem em cima, olha, até vai ser dos materiais de marketing que eu irei publicar ao longo da próxima semana no meu Instagram, que tem informações estatísticas atualizadas dos números de violência doméstica no nosso país e relativamente à comunidade, a homens e a alguns dados estrangeiros, porque infelizmente, se as pessoas forem procurar a sério, estes dados são muito atualizados, sabes, de encontrar cá em Portugal. Ou então as principais associações nem têm os dados deste ano, percebes? Tem só, por exemplo, do ano anterior. E às vezes é triste esta pequena parte, percebes? Porque na minha ótica é sempre uma demonstração de um farto desinteresse pela componente social quase em direto do teu país, percebes? Mas pronto, são outros 500. Mas a ideia veio muito daí, essa minha revolta e da necessidade de revoltar os leitores na medida da história que iriam ler.
Já agora, tenho estado as pessoas a entrar, por isso, boa noite a todos, eu não tenho estado a dizer nada. A Sabrina também entrou, a Joana Kabuki também veio. Olá, Joana. Olá. Também tenho aqui o livrinho dela, acho que está para aqui assim, não sei onde. Ah, não, está aqui embaixo não sei. Ah, as leituras da Ana Rita também foi aquilo que eu te disse. Ela fez, pelo menos, boa parte das perguntas. Uma das perguntas foi aquela que eu te fiz agora, mas ela pergunta também quanto tempo demorou a primeira versão, e, ou seja, em termos de revisão, e desde a primeira até à versão final. Quanto tempo é que demorou? Ui, boa pergunta. A escrita demorou um ano, ok? Eu acabei a história em maio do ano passado. Depois devia ter começado praticamente mais ou menos antes do verão. Eu tenho quase sempre uma tradição de eu no verão estar sempre a escrever quase uma coisa nova. Ou a começar, percebes? Ou já apresenta 20, 30 páginas de uma coisa nova. É uma tradição, opá, por timings da escola, sabes? Sempre acabou por Sim. coincidir assim, percebes? Férias grandes e pronto. Ainda se mantém. Depois ainda foram há uns 3 meses de revisão e de edição minha, e depois ele foi enviado para a editora em setembro desse ano. Eu, entretanto, comecei nessa altura a escrever 3 dias até ao Natal, nessa semana, e por acaso foi muito engraçado, porque dá uma ideia dos bastidores dos livros para os leitores, porque enquanto eu já tinha enviado esse livro para a editora, eu já estava a acabar um conto, a pensar na promoção e lançá-lo, porque depois a D9 já com a promoção de surgir neste ano. Porquê? A Raquel, na altura, e a ideia de nós é o primeiro livro com o selo de LGBT da editora, e na altura, como foi feito o convite para ingressar na editora, fiquei muito contente por isso, e então nós queríamos lançar o livro em junho, que é o mês tradicionalmente conhecido por Orgulho Gay, ok? Do Pride Month. E então o processo depois acabou por iniciar no início deste ano. Eu até tenho vídeos eu vi, as pessoas não têm noção, mas eu vi umas 6 capas diferentes para este livro, todas elas lindas, todas. Foi a coisa mais difícil de escolher, a capa da história. Foi mesmo muito difícil. E aqui foi feito um ótimo trabalho da designer. A Catarina foi fabulosa, foi mesmo fantástico. Todas as semanas eu sabia que ia ter um mock-up diferente e novo, e às vezes o mock-up eram 3 ideias com cores diferentes, sabes? Mas foi um processo bastante longo. O processo foi longo porquê? Porque eu, ao longo da história, eu debati muito com a questão de que eu tenho que mostrar as coisas aos leitores, percebes? Mas a história é muito sobre os sinais e aquilo que nós falhamos enquanto sociedade, enquanto pessoas, a interpretar os sinais. De quando uma pessoa abusa de nós psicologicamente, socialmente, de certa forma, sexualmente e todas estas grandes esferas. E eu debati muito, ao ponto de com os feedback que eu fui recebendo, eu acabei por reescrever grande parte dos 4 capítulos finais da história e depois os outros foi mais apagar algumas coisas, acrescentar outras para tudo ter uma fluidez mais lógica. Mas ainda foi das histórias mais recentes minhas que demorou mais tempo. Ela também pergunta, e acho que isto vai ser uma resposta bastante difícil da tua parte, que é qual a parte mais difícil de eu escrever? Não é difícil, a sério. Eu quando estava a escrever, e quando estava a escrever ainda tipo a meses dele estar a ser acabado, eu estava a escrever no Starbucks uma cena que acontece mesmo no final do livro e que me deixou muito enjoado, ok? Eu não quero dar spoilers porque a cena é muito importante. A cena é mesmo muito importante e é muito pesada, daí a necessidade que eu tive de necessidade de partilhar os avisos negativos para os leitores que quisessem saber o que é que poderiam ir à história. E eu na altura estava a escrever, a cena está praticamente, a forma como ela saiu em bruto é praticamente como ela está impressa. E eu lembro que na altura virei o computador para a minha amiga, que também é escritora, e disse, olha, lê isto, que eu estou agoniado, estou mesmo agoniado. E foi das cenas mais difíceis depois de escrever.
Não pelas palavras, encontrar as palavras também, especialmente algumas específicas, mas pelas sensações que eu tive que ter pela personagem. Isso custou-me muito. Custou. Lá está, eu sabia que essa parte pelo menos tinha sido difícil de certeza Sim, absoluta. imagino que tu saibas qual é a situação. Sim, sim. E Sei, também existe sei, outra sei, que sei. acontece depois dessa, que a mim não é questão de gostar, é talvez a maior euforia que me provocou, porque existe um pedido de desculpas, existe flores à mistura, e eu gostei muito de brincar com a perspectiva de três personagens que estão no mesmo espaço e como é que cada uma dessas personagens vê a cena de forma diferente. Que isso é muito aquilo que acontece na nossa sociedade cá fora. É tal e qual. Uhum. Tu tens as pessoas envolvidas, não é? E tens a pessoa de fora que vai interpretar aquilo de milhões de maneiras diferentes, não é? 99% das vezes é a perspectiva errada. E se calhar aquilo que às vezes nós vemos, até hoje em dia na sociedade, acaba por ser um espelho do que é o livro ou do que se passa inclusivamente no nosso dia a dia ou no dia a dia de alguém em que se calhar não saiba pedir ajuda, e este é um livro que ajuda também nesse aspecto Eu de quando é espero que preciso sim, pedir ajuda, espero mesmo que temos sim. mesmo pedir ajuda. Sim, Por exatamente. isso é que eu te digo, está bem escrito, não há Tá, eu hipótese, agradeço mesmo, cada eu pessoa agradeço. fica mesmo. Ai, que disparate! Ah, por Não, isso é que eu mas digo, este livro tem que ser lido por toda a gente. Tem, tem. mas é muito interessante porque eu vejo que a maior parte das pessoas tem essa sensação, sabes? Independentemente de tudo, do livro ser longo em algumas partes ou mais curto noutras, as pessoas vão ter sempre a mesma sensação. E só o facto de eu saber que existe essa sensação, que é muito de revolta, do género, Uhum. como é que isto aconteceu? Como é que isto chegou aqui? Eu preciso de mais, do mais que é qualquer coisa, percebes? Eu quis mostrar aos leitores que esse mais, para milhares de pessoas, não chega, percebes? Porque a história dessas pessoas acaba ali. E foi essa, para mim, foi o maior mote, sabes? Eu sabia quando estava a escrever a história, sabia duas coisas. Que ela ia começar num cemitério e sabia como é que ela ia acabar. Pois. Nunca, nunca em momento algum isso mudou. Nunca, nunca tive dúvida. Faltava era só o meio. Sim. Mas é aquilo que eu digo. Este livro acho que traz uma boa mensagem. Acho que é uma mensagem bastante forte, inclusivamente, não só para relações homossexuais, seja o que for, mas acho que até mesmo no próprio dia a dia, em qualquer relação, Sim. seja de amor, seja de amizade, isto existe. Nós queremos às vezes tapar, não dá para tapar, porque isto acontece mesmo. E não podemos, e acontece cada vez mais cedo. Essa foi das minhas maiores Uhum. necessidades de incluir a nota de autor, dados abrangentes do país, independentemente do tipo de casal, tipo de família que existe, porque estes dados existem, estes dados são alarmantes. Só no primeiro trimestre, o que é trimestre, os dados que eu encontrei, os dados eram já superiores ao trimestre do ano passado, ou seja, o período homólogo, como se costuma dizer, o que se permite já perceber que este ano vai ter mais casos do que o ano passado, do que o ano passou. E tu percebes isto só logo em 3 meses do ano, isto é bizarro, sabes? E o facto de existirem estudos também recentes que saíram este ano, há muitas coisas muito engraçadas, que eu quando estava a escrever este livro e a publicar, parece só sair notícias deste tema, sabes? Eu Uhum. chegava a uma altura, eu cheguei a estar a almoçar em casa e pegar no telefone, tirar a fotografia da notícia que estava a passar, dizer, olha, não posso esquecer desta notícia, deste estado que é importante. Não posso. Eu cheguei mesmo a ter até no meu link da biografia, links para estas Uhum. notícias específicas, que é para as pessoas perceberem também de onde vêm as ideias, porque lá está, é importante perceber que não, ok, um livro é ficção, há pessoas que não vão gostar de não fugir tanto à ficção com esta história, não é? Mas para perceberem de onde é que vem. E eu quis muito perceber isso, até porque se existem dados que demonstram que raparigas, porque era o foco do grupo, a percepção delas, mas que jovens raparigas aceitavam e achavam normal numa relação existir abuso, existir controle por parte do outro, isso para mim é muito assustador.
Não, mas aliás, eu costumo referir que temos o caso. Isto agora fugindo um bocadinho só, não fugindo Sim, ao sim, tema, sim, mas sim. vamos puxar aqui os livros de uma outra autora Claro. também, que é da Anna Todd, o After. Porque isto, infelizmente, a história em si, acho que é um bom exemplo de o que é uma relação tóxica. E quando pergunto, porque o livro foi horrível, e depois vêm perguntar, o que é que tu achaste do livro? Eu digo, atenção, eu gostei, porque acho que a história em si está bem escrita. E Claro. acho que é uma boa lição de vida para o que uma relação não deve ter. Que é este tipo de, não é de amor-ódio, mas é Sim, uma sim. espécie de eu bato, mas tens que gostar de mim na mesma. Não. Por isso é que eu digo, eu gosto do After, mas não leve isto para o lado de dia a dia, atenção. E Sim, infelizmente sim. tive muita gente a concordar até inclusivamente com os livros e com os filmes agora também, a dizer, eu gostava de ter um Arden. Minha gente, não. Isto não. Vocês querem ter assim, um humor bom, saudável e não tóxico. O que se vê naquela história é um amor tóxico. Tudo bem que termina bem, mas é um amor tóxico. Não vão dizer porque ele vai me bater, ele vai continuar a gostar de mim, vai me pedir desculpa, porque vai continuar a ser e vai continuar a ser bem pior, vamos piorar. E depois temos mais uma notícia de última hora de mais uma mulher que foi morta pelo próprio O que marido. acontece? Eu acho que o grande problema, e ainda bem que falas disso, porque eu na altura, quando vi o primeiro filme, vi-os todos até que saíram, mas eu virei-me no grupo que eu tenho e disse, se alguma vez escrever uma coisa assim, vocês podem matar. Vocês dêem-me um tiro, porque eu não estou bem na cabeça. Porque aquilo que acontece, e para as pessoas perceberem na cabeça dos jovens, não é? Tu tens uma história sufocante, não é? Aquela primeira paixão ardente que envolve cenas picantes, que para estes jovens é a primeira vez que vão estar a Uhum. ler uma coisa assim. Em condições fantásticas, não é? Aquela ideia. E se tu reparares, isto é uma característica quase destes filmes todos, que é depois a rapariga está sempre ligada à edição, vai sempre ao editorial. Tu tinhas isto nas 50 Sombras de Grey também. Também, É muito também. engraçado, é muito engraçado os cargos que estas personagens femininas depois ocupam, que permite o quê? Permite que exista esta relação de poder diferenciada à cultura que tu tens, em que o homem é visto quase sempre como lá em cima, não é? Uhum. E permite logo estes atritos, que é fixe, porque não, ele está a mostrar que importa, eu vou-me ainda mais mostrar. E depois vão fazer as passos como de forma ardente, depois misturas o álcool, o sexo, drogas, dinheiro, e tu tens aqui uma fórmula gigantesca. E depois, quando tu vês Uhum. esta história, que vende milhões, que chega Uhum. a diversos países e que é adaptado ao cinema, aquilo que passa na cabeça das pessoas está-se a legitimar positivamente a história que existe. Porque se a história é Uhum. passada para o filme, é porque é boa, é porque deve ser replicada. E a mim aquilo que me custa muito, e eu acho que às vezes a nossa comunidade pode ir um bocadinho mais. Eu fiz isso com os meus livros passados, tenho que retomar com este, que é, nós temos pouca falta, pelo menos daquilo que eu conheço, de teres clubes de leitura a sério, no sentido de que tu acabas de ler um livro e tu vais discutir a história. E tu tens até. Há autores que fazem isso. A Colleen Hoover faz. Eu sei que faz. Não está nos livros dela, mas está online. Em que o próprio autor. Tu tens perguntas quando acabas de ler o livro. Para tu refletir, sabes? Para tu teres como discussão nas comunidades online. E como tu não tens isto nestes livros. E como eu acho muito que a nossa escola poderia aproveitar esta insurgência de temáticas e popularidade até para trabalhar isto em sala de aula e de forma completamente didática, percebes? Se calhar uma professora e uma psicóloga a dizer, olha, o que é que vocês acham desta cena? E tal, é giro e tal, e é muito giro, mas vocês estão a ver o que acontece, percebes? Como não existe este trabalho de desconstrução crítica, tu começas a aceitar tudo e a não ter aquele filtro, e é por isso que as pessoas, depois, tu tens muitos jovens a querer isso, a idealizar, ter uma relação assim, porque isso para essas pessoas, e não sou eu que digo, é os estudos que eu ainda agora referi, as pessoas que vão ver, se faz favor, é um estudo português, com 1500 jovens, se não estou em erro,
que retrata isto mesmo, que para as pessoas é normal, e este normal é muito triste, porque se as pessoas acham que é saudável estar assim numa relação, se as pessoas depois forem para o mundo de trabalho, têm outras relações, forem depois ter família com outras relações, forem ter filhos com outras relações e esferas, é uma bola de neve muito grande e É. prejudicial. Aliás, referiste bem, as 50 Sombras de Grey, também há, e este também foi um recente, se calhar há um ano ou dois, se calhar, ou mais 365 dias. Eu gosto da história em si, porque acho que está bem escrita, mas Sim, foca em coisas mesmo reais, do síndrome de Estocolmo, por exemplo, do mais sim, sim, sim. 365 dias. Fala do síndrome de Estocolmo, que leva ele a fazer com que ela goste dele. Isto são tudo red flags de tudo o que não se deve fazer numa relação. Mas na mesma tu vais ver e dizes, ai, quem me dera ter um personagem X. E tu dizes, não, não, isso não pode E ser assim, porque tens agora, tens da Netflix, não, um é da Amazon Prime, que é culpa minha, uhum, que aquilo, o final o filme não achei tão extremista como outros do género, mas aquele final é muito caprichado e muito, lá está, é puxar aquele drama que tu queres, sim. é é muito novela, e tu tens através da minha janela, eu vi aquele filme, ah, e eu pensei, há tanta coisa errada aqui, Ah, tanta, mas o segundo livro ainda é pior. O segundo livro ainda há vai ser pior. Acredita. há tanta coisa errada aqui que como é que não existe, criadores, como é que como é que o público no geral, que a partir é mais crítico, porque tens mais acesso à internet, que é que não questiona, sabes? E eu acho, pois, pois como existe muito, e tu estás na comunidade como eu, e deves saber que existe muito aquela, às vezes, ideia de sairmos nós fora da caixa, não é? Porque às vezes tu queres criar tanto uma ideia nova que as pessoas, por ser diferente, apesar de ser correta, percebes? Parece, o feedback que tens às vezes parece tão desanimador que tu às vezes nem continuas, não é? E aquele conteúdo bom e saudável que estavas a fazer, depois perde o efeito e é triste isso Uhum. acontecer. É muito triste. Não, estávamos a falar da culpa minha. Eu vi o filme 4 vezes, porque, atenção, o filme acho que está excelente, porque Sim, segue sim, sim, muito eu a também gostei. ideia do próprio livro. Sim, Só que sim. ninguém repara nas red flags que o livro tem. E o segundo, é Eu- isso que eu estou a dizer, o segundo livro, que vai ser depois, eventualmente, o segundo filme, ainda é pior. Eu já nem Sim, quero saber como é que vai ser o terceiro, que ainda deve ser ainda pior sim, ainda. sim, sim. Mas, Porque é muita coisa que falha, não é? Tu tens a é, família. Se eu não estiver a confundir histórias, que elas depois são todas muito semelhantes quase entre si, e a fórmula é sempre a uhum, mesma. Só muda a localização ó, e as cenas e os nomes das picantes são personagens. muito mais. É. Mas o rapaz ele entra em confrontos físicos, não é? É lutas de rua, não é? É lutas de rua, é corridas de carros, Lutas de carro, eu exato. só pergunto, mas não há ninguém que veja isto? Uma família com tanto poder e ninguém vê, ninguém vai dizer ao pai? Não é? Pois, E eu sou tão obcecado por incongruências, percebes? Isto tudo faz uhum. muita confusão, percebes? Que eu chego ao filme, isso é tão estúpido. Mas vejo na mesma, lá está. E destes filmes Exato. todos que falámos, eu acho que aquele é ainda aquele que estará eventualmente melhor construído. Sim. Sim. A Covid Lobo também está aqui a ver. Olá! Ah, Aliás, eu já lhe disse a ela que um dia destes, se não lhe disse, acho que deve ter sido em pensamento, mas já fica aqui o convite. Eu gostava de fazer um direto também com ela, porque acho que é interessante, porque somos nós que estamos agora neste momento a ficar mais em alto aos portugueses, que lá está, merecem. olha, E ela diz que. diz, diz. Diz, diz, Não, diz. eu ia dizer que, e ainda bem que ela está aqui também, eu vi que ela tinha sido entrada, porque é muito. Olha, eu tenho gostado de muitas pessoas que têm surgido para estes diretos, sabes? Mas aqueles focos que vocês têm todos feito nos autores portugueses e esse entusiasmo de, por exemplo, mesmo ter o e-book de querer comprar, tendo a possibilidade, percebes? Isso é mesmo muito importante e esse entusiasmo por coisas que são de cá é fabuloso. Se metade dos autores portugueses que surgiram na minha geração
Eu tive pelo menos Uhum. duas colegas minhas que escreviam mesmo muito bem e eu adoro a escrita das mulheres. Eu consigo diferenciar muito quando é um homem e uma mulher a escrever, consigo mesmo. Uhum. As mulheres parecem uma leveza muito diferente, sabes? É, não dá para explicar, não estou a dizer que os homens não, mas é notório, sabes? Às vezes é notório algumas coisas específicas, delicadeza que existe, sabes? E eu tenho a certeza absoluta que são sempre pessoas que, até por terem publicado na altura com a Chiado Editora, quando ele era a Editora, percebes? Ter o entusiasmo de Uhum. pessoas como vocês, no- nós não teríamos perdido sequer boas romancistas, porque elas eram mesmo boas romancistas, eram mesmo muito boas. Aliás, temos o caso da Carolina Cruz, que eu também já tive aqui, temos o caso da Sandra May, que lançaram-se individualmente, sem qualquer editora. Temos a Sabrina Areias, que ainda deve estar aqui, acho eu. A Sabrina sim editou através da Chiado, mas depois temos outros autores que vão tentando e conseguem a sua portinha, de André Sousa, tu, André Ferreira, André Ramos. Temos milhentos. Aliás, esta é a estante dos meus autores portugueses, mais esta aqui em baixo. Já está a começar a ficar mais completa. Está Mas é um orgulho super para completa, mim. tá. É Já um está, ótimo já fundo. está. É um fundo Aliás, lindíssimo. o meu, até o meu autor português é até aqui, neste momento. Ou seja, faltam para aí uns, faltam para aí uns 10 livros para ficar completo. Eu acho que é isso, Um bom caminho. sabes? É esse entusiasmo por ler aquilo que é nosso, sabes? De até onde é que eles vão, percebes? Até onde é que eles vão se dermos as oportunidades, percebes? Se dermos a capacidade para crescerem. Porque tu tens autores muito bons portugueses, tens. Eu Temos, lembro que temos. eu lembro que na altura li, foi o último da Letícia Brito, ela publicou na altura com a Cordel Ah, olha, Prata, foi o mesmo que eu quero. também. Eu lembro, na altura eu fiz beta dela, eu li mais de 10 versões do livro, e eu lembro de dizer mesmo, o livro é tão bonito, eu disse mesmo, se isto fosse publicado lá fora, ele ia só preciso ser adaptado a filme. E às vezes, aquilo que às vezes mais me custa em ler autores portugueses, isto é uma coisa que eu até já deixei escrito numa crítica a um livro do Nuno Nepomuceno, que foi, eu, aquilo que me deixa mais revoltado a ler um autor português é que eu sei que ele nunca vai chegar lá fora, percebes? E se calhar nunca vai ter a sua história adaptada ao cinema, ou à televisão, quer que seja. Isso para mim deixa-me muito triste, mesmo muito. E, e fiquei muito feliz por ele ter, acho que ele está a adaptar um dos livros a uma série. Eu ainda não sei qual é, mas eu Acho que fiquei mesmo é o muito feliz. Espião. Acho que é a É a primeira primeira. trilogia dele, acho que é essa que está a ser Eu adaptada neste acho momento. que é de uma felicidade tão grande que devia ser daquelas coisas que todos os leitores deviam partilhar, sabes? Mesmo que se não tivessem lido, de ver um canal que vai apostar uns milhares de euros a publicar uma coisa diferente, que é um livro de eu não li esses. De espionagem, eu acho que devia ser motivo de orgulho para toda a gente. Não, e é pena, porque isto é o que eu tenho falado quase em todas as lives, que é, não temos ainda tantas editoras a apostar no que é nosso. Temos Sim, sim. sim a Velha Lenda, temos agora a começar a saída da emergência, que já está a começar a apostar, mas ainda é muito a cultura também, que já está a começar a apostar, mas mesmo assim ainda é um passo devagarinho, mas estamos a chegar lá. O próximo, espero eu, é de nós conseguirmos dizer de um livro da Sabrina Areias, por exemplo, como um filme ou uma minissérie, seja o que for. O da Sandra Meido ainda não é desta, também é adaptado, também seria bom. E por que não? A ideia de nós também era uma excelente história. Quem sabe? Ou inclusivamente até uma coisa boa, seja o que for. Qualquer um destes meninos tem hipótese. Agora, é preciso é que haja mais portas, haja mais leitores que apostem, não seja só autores estrangeiros, porque eu também Sim, gosto, mas eu tenho que apostar também cá mais nos nossos autores portugueses, porque é aquilo que eu digo. O que é nacional é bom, nós temos autores sim, sim, bons sim, cá sim. e que tenho pena de não terem uma boa aposta também. Sim, sim. E lá está, eu acho que é um hábito que todos nós temos em ler o que está lá fora, porque se tu fores uma livraria, é aquilo que tu mais encontras. É. Eu próprio, quando comecei a ler, foi a fantasia assim, porque em Portugal, e em português, não tinhas nada, não existia. Uhum. Eu lembro na altura de ter lido talvez o segundo português, que era Os Anéis Mágicos, ou uma coisa qualquer. Era publicado na altura pela Caia Livro, ainda me lembro. E gostei muito. E é um esforço que eu cada vez mais tento fazer, percebes? Porque, opá, é fantástico. Eu sinto que às vezes, enquanto autor, eu às vezes tenho que ter quase a necessidade de ver o que se está a fazer lá fora para tentar ver o que se resultaria cá.
tentar trazer para cá, mas eu tenho descoberto livros tão bons de autores portugueses que eu tenho gostado. Olha, a Lauren Lewis, não sei se já leste algum livro dela. Eu ainda tenho para ler Não, mas tenho um dela. eu tenho para ler o terceiro dela, que é na verdade o segundo, porque o primeiro é dividido. E ela escreve tão bem, ela escreve tão. É esse que eu tenho, exatamente, é esse que eu tenho. Ela escreve tão bem. Eu já a conheço há tantos anos, eu conheço há quase tantos anos que comecei, quando publiquei o Esquecido. Nós entramos na altura nessa mesma casa e nesse percurso. E às vezes dá pena, percebes? Porque tu vês pessoas a escrever bem, que se tiverem uma boa editora a apostar realmente neles verdadeiramente, sabes? A dizer, manda um manuscrito, vamos trabalhar na revisão, na edição, vamos dar aquele espaço de trabalho de 6 meses que deve ser o que um livro deve ser trabalhado, e ele há de sair. E as coisas seriam diferentes. É uma coisa que eu acredito mesmo que seriam. Sim, lá está. E quanto mais leitores também lerem também, os autores portugueses, mais vai subindo a fasquia de toque. Sim, sim. Lentamente a começar, mas havemos lá chegar de certeza Devemos lá absoluta. ficar. Por isso é que exatamente, por isso é que eu e a Covil do Lobo, por acaso até tivemos a mesma ideia, na mesma altura quase, de vamos então ter assim umas livezinhas de autores portugueses porque merecem. Ela também disse aqui, eu lembro-me que li as 50 Sombras com 14 anos e sei que na altura considerei que aquilo que era uma relação normal. Agora já não acho nada disso, claro, mas na altura não percebia. E isto é aquilo que se passa com o After, é o que se passa com a culpa minha, neste caso, que é o primeiro, é o que se passa com... isto já são muitos livros. É o que se passa com uma data de relações tóxicas que acabam por sair em livro e que muitos jovens, adolescentes, seja o que for, acabam por pensar isto é uma relação normal. Não é, minha gente. Não é. Não é. E depois é muito triste que tu vês em países conservadores. Eu, por exemplo, o meu livro, se fosse lá publicado, ele seria fechado, porque tem personagens homossexuais, percebes? Mas se calhar um livro que está a tratar explicitamente relações abusivas do início ao fim, se calhar não tem qualquer tipo de aviso, percebes? E obviamente que isto é uma grande zona cinzenta, porque depois se calhar tu vais a mas aí também é uma forma de controle. Mas eu acho que aí era bom, e se calhar os próprios autores, lá está, incentivarem os leitores a pensarem mais nas histórias, percebes? O que é que vocês acharam? Acharam isto bem? Porquê? Porquê que acharam? Vamos conversar e dialogar neste sentido. E acho que era um ótimo incentivo. É assim, eu sou do género de ler bastantes livros, mas também leio e sei o que está em cada um dos livros. Tanto que no outro dia estive a reler o teu, o que nos magoa, e lembrei-me logo da história. Às vezes basta-me só ler a sinopse que eu lembro-me logo da história toda. E é engraçado que eu digo, eu gostei. É sério, é verdade. Eu parece que tenho... ok, eu já vou perguntar com ele. E é engraçado que eu muitas das vezes criticam, e isso por acaso também já foi uma das coisas que eu já falei também no canal do YouTube, e é, só porque eu leio muitos livros, eu não tenho que fazer mais nada da minha vida. Não. Há tempo para ler, há tempo para tudo. Basta a gente dividir. Olha, isto foi das coisas que eu vi, um meme que eu vi há uns meses, que é verdade. Isso devia estar tipo de ser uma tatuagem, uma t-shirt, qualquer coisa, que é, se tu olhar para bem, em todas as casas com crianças, e nós nascemos numa casa, não é? Nós, de certeza absoluta, tu vais ter ouvido os teus pais, os genitores, pessoas de fora, a dizer, a incentivar-te a ler mais, sempre. E mesmo que exista até pelas histórias que eu vejo a história de um livreiro, aquele perfil no Instagram muito giro, que existe, Confissões do Livreiro, que é isso, Sim. as histórias que ele partilha, mesmo famílias que têm dificuldades, ele já partilhou histórias que demonstram como há esses pais que têm a preocupação dos filhos de ler, percebes? E tu que de alguma forma, se chegas à adolescência e vida adulta, já estás a ler mais. Não é? Ou seja, tu tens que ler talvez até aos 16, 17 anos, não é? E depois desses 16 anos, tu paras de ler o que estás a ler e vais ler logo José Saramago e essa de Queiroz. E Lusíadas. Pronto. E depois disso, só vais poder ler jornais. É isto que as pessoas dizem.
Não é Ou isso que as pessoas revistas. querem. Ou De revistas. cor-de-rosa, a falar de coisas que não interessam a ninguém, não é? Cristiano Ronaldo, porque é da Marquise de Um, porque é que uma gastou nas unhas, pronto, é só isso que tu podes ler, percebes? E tu tens este crescimento bonito, não é? Até os amigos oferecem livros para o primeiro livro do bebê, o livro em inglês, na adolescência, pronto. Os pais já vão comprando mais ou menos, até porque depois investem em livros da escola, não é? E depois se estanca por Uhum. completo. Porque o jovem não é incentivado a ler, perde a vontade. Não, mas é verdade. Eu, por exemplo, o primeiro livro que eu li, os meus pais me ofereceram, e que eu tenho ainda hoje, já que as páginas completamente amarelinhas, mas ainda o guardo com bastante carinho, que é um livro que tem uma valente mensagem também, que é A Lua de Joana. Esse foi o meu primeiro livro. Ah, olha, É. o primeiro que eu li a sério foi o Crepúsculo, foi. Foi na altura o que eu descobri que existia, lá está, outros géneros literários, percebes? E isso fez-me entrar no Tem Tudo e eu já leio tudo. Depois, quando eu comecei a trabalhar, comprei, o primeiro livro que eu comprei mesmo para mim foi I'm in Love with the Popstar da. Ai, que agora não me lembro do nome. Margarida Rebelo Pinto, tinha que me lembrar. E foi a partir do livro dela que eu fui começando a ganhar outra vez o incentivo de ler. Claro, depois passei pelo tempo do Crepúsculo, passei pelo Sim, tempo sim. de seja mais o quê, mas a partir daí já não parei. Ou seja, eu posso ter abrandamentos, sim, porque é aquelas ressacas literárias que nós temos, mas Aceito. nunca mais parei de ler. Eu acho que sim, isso é Ah, que é o muito. e também comprei também, fiz questão de comprar, mas esse em livro físico que eu tinha lido na biblioteca na altura da escola, foi a Anne Frank, o Diário da Anne Frank. Tinha cá a ter em Ah, casa, está aqui, tinha que eu ser. li, eu li, Tinha que ser. eu Também foi lembro outro livro. eu li esse na altura, quase não tinha os meus 15, 16 anos. Na altura, obviamente, não teve o impacto que teve. Quando eu li, por exemplo, há 4 anos, a banda desenhada, quando saiu da Porta Editora, Uhum. ela é lindíssima, a banda desenhada. É daqueles livros que tu acabas e tu devias dizer. Se as pessoas falam livros obrigatórios, este devia ser um livro obrigatório, sabes? Devia mesmo ser, pá. Não há forma porque não, percebes? Fala de igualdade, fala de desigualdade, fala de extremismos, percebes? Não tens melhor Uhum. representação de valores da humanidade do que uma história Não, daquelas, ainda mais verídica. Ainda mais verídica. sim. A Covil disse, o mais engraçado é que lia mais revistas cor-de-rosa quando era miúda do que agora. Agora não leio nenhuma. Eu também não. Só leio as É capas. um Já é muito. upgrade. Eu deduzo que ela tenha dito isto de eu li esse livro 10 vezes, Eu ou acho seja, da que Lua de Joana, a Lua de Joana foi. e também a Ana entre os livros. Olá, Ana. Também diz, eu lia mais revistas em nova, agora já nem me lembro quando é que peguei numa. É sempre assim. E ela diz, eu amei esse livro, é o meu livro de infância, claro. Qual é o livro da Anne Frank que não é de infância? Não é de Lá está, é infância, aquilo que tu claro, dizes. claro. É. E a Ana também diz, sim, a Anne Frank foi o segundo, o primeiro foi Os Filhos da Droga. Esse foi um livro que eu nunca li. É engraçado. Eu E ainda não sempre li a falaram Filha de bem desse Droga, livro. não. Ai, E meu tenho, Deus. e tenho em casa, os meus pais têm, a estar ali alguns. E eu a Lua de Joana, sei que vi depois ainda uma peça de teatro, na altura fomos a Lisboa, íamos fazer excursões e fomos ver e foi muito giro. A adaptação muito Sim, gira. acho que a Lua de Joana devia de ser republicada, inclusivamente, e a Anne Frank deviam de ser adaptados, ou até assim a cru, de serem postos mesmo na escola para começarmos a ter a percepção de, no caso da Lua da Joana, o que é as drogas, no caso da Anne Frank, tudo o que ela passou, até inclusivamente no Holocausto, porque é aquilo que tu dizes, é assim uma história bastante verídica e que Sim, a sim. mim partiu-me o coração de ver que o fim foi mesmo aquele, não houve hipótese, mas eu tenho aquela edição que a Porta Editora fez, que trouxe dos livros do Brasil São Sem Erro, que é um calhamaço assim, que é o diário detalhado da Anne Frank. Porque eu tenho Sério? que ler. É, Uau, uau. Isso é é. Eu mesmo. lembro, olha, eu lembro que na altura pedi aos meus pais para comprar na Feira de Livro de Leiria, tinha escrito a versão definitiva, e eu pensava, bolas, se é a versão definitiva, deve haver outras versões. E lembro na altura que
que comprei o Diário de Anne Frank e sim, eu acho que era ótimo, percebes? Obviamente eu acho que existia muita resistência da escola, porque a nossa escola está muito arcaica e eu acho que tu ias ter pais a torto e a direito a dizer, então mas estamos a ensinar isto aos filhos, temas destes, percebes? Mas tu de alguma forma tens de falar deles, percebes? Porque caso contrário é mesmo estar a pôr umas palas de burro à frente dos olhos e voltar a andar para a frente. É triste. Não só. Eu, por exemplo, por aquilo que eu sei de experiência própria, com a Lua do Joana, eu tive logo assim a percepção das drogas. Não que me tivessem passado Sim, uma pela mão, porque eu sempre disse que não. Mas em termos, por exemplo, dos cigarros de hoje em dia, sim, vi sempre pessoas a fumar à minha volta e sempre a dizer, toma lá um cigarro, e eu dizia, não, que sei lá o que é sim, que lá, tem esse é uma, cigarro é lá uma por dentro. coisa, é uma coisa que está tão exposta nos dias de hoje, em filmes, em saídas à noite, percebes? Que não há, não, eu não encontro, pelo menos pedagogicamente, uma razão inválida para tu, pelo menos, não inserir esses livros, por exemplo, no nono ano, no oitavo ano, percebes? Fazeres coisas diferentes. Não, e hoje em dia tu tens milhentos, para não dizer milhares, de adolescentes que saem à noite com 14 anos. Eu só saí a primeira vez que eu saí à noite foi pai com 18. Mas pais que deixam os miúdos a irem para as discotecas, beber álcool, fumar, não voltar a casa. Eu ponho, que sociedade é esta? Isto não é aquilo que eu cresci. Eu Sim, vejo sim, sim, é uma uma coisa. sociedade evoluída, assim, de algumas partes, mas acho que neste parte escusava estar assim tão evoluída quanto isso. Verdade, A verdade. minha opinião. A minha opinião. A Covil disse que temos que marcar então uma leitura conjunta dos Filhos da Droga, por isso já sabes, Diogo, temos que ir com ela. Vamos ler. Temos leitura, temos. Acho que é uma ótima leitura para se ver. Exatamente. Se as pessoas que estão aqui neste momento a assistir a live, se nunca leram o Diário de Anne Frank, recomendo. A Lua de Joana, eu não sei se ainda está à venda ou não, mas também recomendo. E o Diogo também. E o Diogo também. Eu tenho aqui mais umas perguntinhas um bocadinho fora do contexto do Ok. próprio livro que começámos a live, que é, tu já escreveste mais de 1000 livros, não é? Mil e um, Mais de mais de 1000 mil e livros? um, faz Mais de favor. 1001 planos. Tu acabaste de dizer que gostas e que estás sempre nesta época a escrever, por isso, no próximo. Sim, olha, eu esta semana tive uma semana de veras produtiva na história que eu estou a escrever. Estou mesmo muito contente. Espero esta semana conseguir escrever também, num bom ritmo. A história é o que acontece antes de 3 dias até o Natal, ok? Ou seja, para as pessoas que estiveram sempre ao longo deste ano inteiro a dizer eu quero ler mais ou quero saber mais, as pessoas vão ler mais, vão em formato livre, em formato grande. É uma história triste e pronto, olha, desculpem, está bem? É uma história triste, mas vai ficar feliz também. Vai ficar feliz. E pronto, eventualmente, depois devo conseguir fazer uma pausa, porque o Dislike, sem dúvida, que é um livro para voltar a sair em breve. Eventualmente irei voltar a reler a história e a tentar eventualmente acrescentar ou alterar coisas que possam, no caso, fazer sentido, e dependendo também do trabalho que depois for feito na questão de edição e revisão da editora. E para já, são esses os planos. Vamos ver. Já agora só deixar aqui um beijinho à Covil do Lobo, vai sair. Obrigada por teres vindo. Eu depois é Exatamente. que mandar mensagem então para a gente combinar então a nossa livezinha e a combinação dos Filhos da Troca. É uma pergunta que eu tenho feito, por acaso, a todos os autores que passam por aqui, que é aquele momento e dizes, não sai nada. O que é que tu fazes para resolver esse momento de branca? Olha, eu já sofri mais com isso, sabes, no início, mas eu gosto muito de prático. Eu acho que o segredo é tu, enquanto criador, tu sabes que vai acontecer e que é normal de acontecer. E se tu fizeres isso, a forma como tu lidas também é logo de outra forma, porque não vais estar tão em agonia, estás a perceber? E aquilo que me acontece muito, quando eu não consigo escrever, eu simplesmente limito-me a fechar o fecheiro, certo?
e eu vou vaguear na internet ou até vou ler. Às vezes acontece muito, quando eu estou muito tempo enferrujado ou sei a vontade de escrever grandes parágrafos de seguida, vou ler um Uhum, livro qualquer. É como se fosse carregar energia, estás a ver, de uhum. ver as coisas por outros prismas, estar noutra história e pensar, olha, isto podia ser interessante eu experimentar uma coisa assim, puxar pela vontade, estás a perceber? Eu posso dizer que esta semana inteira que passou, tudo o que eu escrevi foi muito orgânico. Obviamente que eu vaguei um bocadinho, mas eu conseguia voltar imediatamente, percebes? Uhum. Tinha preso a emoção que eu queria transmitir, a lógica que eu estava a passar, e foi muito por aí. E se outras pessoas passarem pelo mesmo, acho que é mesmo isso, é aceitarem, descobrirem outros hobbies e passatempos. É muito importante ter isso. Porque se nós nos obrigamos àquilo, para mim, não funciona a 100%. Percebes? Depende muito de pessoa Sim. para pessoa. A Alexandra Cruz, que na altura, no direto da Sandra May, se não estou em erro, ela até disse: eu, se for o caso, desligo o computador, vou dormir e que no sonho apareça e depois eu escrevo no dia seguinte, seja o que Deus quiser. Aconteceu muito esta semana, lá está, como estava a trabalhar no assunto, eu ia dormir e pensei, olha, seria boa ideia eu amanhã começar assim, e depois até podia fazer assim. E tu parecendo não, com estas duas ideias, tu só precisas escreves logo 10 páginas, que foi o que me aconteceu Uhum. na quinta ou sexta-feira, percebes? Porque tu descansares permite ligar ideias e tu percebes o que é ridículo, o que é que não é, o que é que tem lógica, o que não tem, e é muito importante descansar. Por acaso, esta conversa começou com, entre aspas, com o Lourenço Sorui, que ele dizia que quando eu não consigo ter um sítio para escrever ou que estou a conduzir, eu mando uma mensagem de áudio ao meu irmão através do WhatsApp para, atenção, esta é a ideia que eu tive, diga o que deixa de Que fazer. engraçado. Quando tu, neste caso, quando tu estás num sítio que não consegues escrever, estás a conduzir, seja o que for, o que é que tu fazes para conseguir escrever ou gravar, seja o que for? Gravas? Olha, tenho usado muito o telefone para tirar notas rápidas. Um, mas eu tenho uma coisa eu, quando tenho a ideia, e quando eu sei que a ideia é boa, Uhum, eu fico sempre a pensar nela, sabes? uhum. Desconstruindo, indo mais longe. E como penso tanto nela, acabo por a reter muito. Tanto que eu ainda tenho ideias de uma história que eu quero escrever para o ano, sabes? Eu tenho ideias de como quero começar, de algumas cenas, como me apaixonei tanto pela ideia, tento fazer isso, sabes? Acontece muito, se eu não fizer isso, eu depois noto que a ideia depois desvanece por completo. Aí sim, assim, às vezes é uma dor de cabeça. Então eu acabei por usar cada vez mais o telefone para uma nota rápida, dizendo, olha, fazer isto, uma coisa assim. E o que é que te inspira na escrita? Ou para escrever um livro? Uma pergunta difícil. É Uh, difícil. O que é que me inspira nas... Olha, inspira-me eu a vaguear, sabes? De, a vida é tão caótica em tantas dimensões que eu saber que vou estar numa página em branco e posso estar com um dragão ou com um burro que fala, não é? E permitir vaguear o que se traduz em descansares a cabeça de coisas que para muitas pessoas são mais concretas ou que para outras pessoas, se calhar, é a vida real, é onde se deve estar, percebes? Eu acho que é o maior prazer, é o maior gosto conseguir fazer isso. qual é o teu método de escrita? De princípio, meio e fim? Já disseste há bocado que, por acaso, com este começaste pelo início e sabias o que é que era o fim. Mas o meio ficou ali a meio. Olha, eu tento saber sempre o título, se bem com estes dois últimos livros isso tem corrido muito mal, porque tem sido mesmo muito difícil encontrar o título específico e certo. Mas eu tento saber sempre o início e procuro sempre saber. Para mim, saber o fim para mim é quase sempre importante, saber onde eu vou. Uhum, Porque eu não sou muito planear. Eu tenho criado os meus últimos dois livros, no meu bloco de notas, uma linha, é a linha narrativa, ok? Que uhum. é a linha de acontecimentos que eu quero que existam, que são chave, e depois a linha cronológica, que é a linha das personagens em si, de eventos das personagens específicas, por exemplo.
E eu tenho guiado muito por aí, que é, sabendo estes polos, estas balizas, eu tenho que perceber como é que eu vou chegar ao fim e da forma credível para lá chegar. E para eu conseguir fazer aquela curva, não é? Que é aquele momento de clímax de chegar, que é sempre o mais desafiante e o que dá mais gosto quando tu chegas lá ao fim das vezes de meses de trabalho. Eh, e esse é, mesmo, é muito o meu método. E eu cada vez mais, como tenho também procurado histórias mais complexas, acabo, cada livro para mim é mesmo muito diferente, sabes? Não tenho um método específico, geral. Eu, cada livro, tende a, de alguma forma, elevar as coisas de forma a que me ajude a mim. É muito o que eu faço. Todos os teus livros são sempre livros individuais, ou seja, não há uma espécie de ligação entre um e outro, embora tu já tenhas dito que muito possivelmente vai haver uma pequena continuação dos 3 dias até ao Natal, Exatamente. e também ali uma pequena continuação de um outro livro, do Dislike, exatamente. Mas, para quando uma série tua de 4, 5 livros, seja o que Deus quiser, para quando uma história assim? Desculpa, a internet falhou. Repete-me, se Ah, faz favor. estava-te a dizer, tu tens sempre livros Sim. individuais, embora já tenhas dito que vai haver uma continuação do Dislike e também do 3 dias até ao Natal, mas para quando uma série tua, ou seja, uma saga tua de 4, 5 livros que tenha assim Olha, histórias interligadas? eu dislike gostava de fazer que se permitisse ler isoladamente, percebes? Mas gostava de fazer uma trilogia. Muito porquê? Daquilo que nós falámos muito neste direto, do after, não é? Que tu não tens bem um arco saudável. Eu queria criar esse arco saudável, percebes? Queria mesmo fazer as personagens, quando acabam o dislike, estão num ponto positivo, percebes? Mas eu queria mostrar que na adolescência isso é uma coisa que pode durar pouco tempo e que lidar com isso faz parte do processo e é importante. É importante tu conhecer outras pessoas, é importante eventualmente perceber se irás até voltar para aquela outra pessoa ou não, e depois de chegar a um terceiro livro, ou seja, quase mostrar o crescimento de todas as personagens, percebes? E o terceiro livro não ser já um jovem adulto, mas ser um novo adulto, em que tu encontras as personagens num estado psicológico diferente, de amadurecimento. Uma pergunta que tenho feito e que as pessoas levam, não é levar a mal, porque eu sei que ninguém leva a mal, mas como é que tu levas uma crítica negativa, por exemplo? És identificado, achas que o autor deve ser identificado com uma crítica negativa? O que é que tu achas? Olha, eu acho que, obviamente, falamos disto porque estamos no mercado. Existe um. Como é que eu vou te explicar? Todos os autores passam por isso, não é? E acho que no mercado português, eu acho que as pessoas acabam por levar ainda mais a mal, porque, como é um mercado pequeno, porque o país é pequeno, nós temos de ser sinceros e pegar pelas componentes lógicas, as pessoas têm, eu acho que existe sempre aquele receio de mais facilmente a pessoa vai ver, não é? E eu acho que é assim, todos nós temos a nossa opinião e nós devemos dar. Se for um autor português a criticar outro autor português, percebes? Eu cada vez mais, as pessoas que eu tenho falado, das conversas que tenho tido, e até esta semana ainda vi uma publicação disso que partilhei, que achei da Lily, não sei se segues, algumas publicações que ela tem feito, que o facto de às vezes nós fazemos isso com um colega nosso, acaba por ser pejorativo até para nós mesmos, percebes? Então, quando esse é o caso, se eu sou um autor português a criticar outro, eu abstenho, porque eu não vou ficar infeliz por não publicar uma crítica, não me vai remoer, não vou pensar, eu estou a trair-me a mim mesmo. Não. Antes de existirem redes sociais, as pessoas liam livros e falavam dos livros sem os publicar, ok? Por isso, não é uma coisa que a mim me diga a respeito e que eu acho que faça sentido, por isso, eu a ter uma opinião negativa, eu não partilharia, percebes? Quanto mais diria aquilo que eu acho que é mais correto, que é, olha, eu li, mas não foi uma leitura que para mim me aqueceu, mas eu continuo a achar que tem um bom potencial, porque reconheço que eu até não sou o público-alvo. Se eu até classifiquei com 5 estrelas os livros das Crónicas de Nárnia e os livros que a minha idade, aquilo, é uma chachada, porque
é mesmo infantil, não tens profundidade, mas eu percebo o público-alvo que se destina e eu acho que para eles é uma boa leitura. E eu acho que a mim o partilhar, por exemplo, com 3 estrelas seria irrisório, porque era não admitir que a história era boa. Eu é que não apreciei, porque eu tenho consciência que eu já não tenho aquela idade. Porque se eu tivesse aquela idade, eu ia adorar, porque não é complexo. Eu ia ler de uma assentada e ia me tornar um leitor ávido. Ia de certeza absoluta. Agora, se for uma opinião extremamente crítica e que se calhar a pessoa até tenha receio da forma como a escreveu para não magoar o autor, se tiver a hipótese de não partilhar o autor, eu acho que sim, porque a não ser que a pessoa queira ajudar o autor, percebes? Mas aí eu acho que até a pessoa pode ir falar com o autor, como eu tenho visto muitas pessoas a fazer isso, a ter esse cuidado de falar com os autores, de partilhar as ideias, aquilo que acharam, se acham bem, se acham que os magoa de alguma forma. Eu acho que é uma ótima abordagem. Agora, eu acho que a grande questão é como fazer críticas, as pessoas saberem como escrever, o autor também tem que ter amadurecimento, o autor tem que perceber que estou a criticar a obra, não a ele mesmo. E não próprio. Percebes? Mas eu também às vezes posso conseguir perceber, porque se calhar há críticas que se calhar as pessoas a escrever referem mais o nome do autor e não do livro, percebes? E as coisas misturam-se. E tu perdes muito nisso. Eu tenho, por exemplo, eu fiquei tão contente, eu falei disto no meu último direto, que é, eu tenho uma crítica de 2 estrelas e eu adorei aquilo, eu adorei. Eu não fiquei triste, não fiquei porque a pessoa soube escrever bem, eu percebi tudo o que disse, percebes? E no final tu percebeste como a pessoa separa as coisas porque disse, eu gostei tanto da escrita e gostei tanto do potencial, da envolvência que me deu, da revolta, que eu quero ler mais. E acho que é isso que tu continuas a perceber, que continuas a fazer um bom trabalho. Que é quando os leitores continuam a procurar os teus livros. Opá, isso é ótimo, percebes? Mas lá está, é o saber escrever, saber comunicar, fazer uma crítica em sanduíches, que é uma técnica das ciências sociais que nos ensinam, que é começar com uma coisa menos boa, não é uma coisa má, péssima, uma coisa menos boa. Se podemos suavizar as coisas, pronto. Um aspecto positivo, ou uma coisa que nós gostamos, percebes? E depois, de alguma forma, desculpa, estou a concluir, uma coisa boa, uma coisa menos boa, e acabar com uma coisa positiva, outra coisa que nós gostamos. E se nós pensarmos, isso é uma coisa muito fácil de nós fazermos, porque se nós conseguimos facilmente começar a história a dizer, olha, eu gostei muito de onde foi ambientada, gostei muito da voz, por exemplo, da protagonista, gostei do facto de ter referido umas coisas, mas não gostei, por exemplo, de uma coisa para mais apressada, ou de uma coisa parecia que não tinha alguma lógica, ou a jornada psicológica não parecia ter lógica, percebes? Ou ficou aquém daquilo que eu gostaria. Mas a escrita era boa, a premissa era empurreira e eu até quero ver até onde, por exemplo, outros livros deste autor estão, percebes? Tu consegues muito fazer isso. Eu acho que às vezes, estou-me a alongar na resposta, desculpa. Não faz mal. Às vezes nós estamos, e eu falo por mim mesmo, percebes? Estamos tão na ânsia de acabar um livro e de escrever logo a crítica, percebes? Como se estivéssemos num cronómetro, às vezes connosco mesmo, não é com outras pessoas que temos, é connosco, que não temos tempo para pensar naquilo que lemos. Acho que é muito isso, às vezes. Eu, nesse aspecto, e isso por acaso falei com a Sandra bem, eu disse, atenção, há críticas negativas, que essas, acho que sim, são mesmo para denegrir o próprio autor, Sim. e há outras que são críticas construtivas. Extremamente construtivas, Exatamente. Por exemplo, eu tive na Feira do Livro, tive a oportunidade. Eu conto esta história sempre quase todas nas lives, mas é um exemplo que eu tenho. Então pronto, então eu vou contar. Eu tive a hipótese de estar com a Iris Bravo e ela, com os 3 livros que ela tem, e ela a primeira coisa que me perguntou foi: gostaste de todos? Eu disse: não, eu não gostei do Regresso da Júlia Gould. E ela: mas porquê? E eu disse: não é que seja uma escrita má, mas acho que eu não a li no tempo certo. Por isso é que eu não me identifiquei com a personagem, não me identifiquei com a história, mas se calhar se eu ler daqui a 2 anos, ou 3, seja o que for, eu se calhar até vou gostar. E se calhar já muda a minha crítica. Neste momento levou só um 3 porque não me identifiquei com a história.
E acho que é muito também desse hábito de lermos um bom livro no tempo certo. Porque o que hoje podemos não gostar, se calhar 2 ou 3 anos depois podemos gostar. E até porque os livros transportam-se para situações que tu quase 60, 70% não passaste por elas, ou não passaste por elas daquele ponto de vista e tu, a não ser que tenhas alguma bagagem para compreender e desconstruir, vai ser muito difícil tu absorveres a história, porque ela não te vai dizer nada, não é? Tu vais ler e se calhar vais achar, eu queria mais drama, mas se calhar o drama existiu, porque o drama para aquela personagem não foi o mesmo drama que passou para o leitor, não é? Da mesma forma como a comunidade fica muito, e tem surgido cada vez mais livros jovens adultos com o chamado conteúdo smut, não é? As cenas mais eróticas, não é? Se calhar uma pessoa que vai ler um erótico, na premissa de ler assim cenas eróticas, cenas picantes, tu vais ler o livro e vais ficar desapontado, porque então é isto que é erótico para as pessoas. Não, isto não é nada, não é? Mas se calhar daqui a uns anos, quando tu passares deste smut ligeiro e sentires confortável para ir, por exemplo, um erótico, não é? Se calhar vais para olhar para trás e rir-te. Oh meu Deus, eu na altura eu achei aquilo brilhante, as metáforas, as comparações, não é? A linguagem, agora estou a ler este que se eu preciso de uma cena erótica, 3 páginas, não é? E aqui tu vês muito como à tua disposição, não é? Como nós crescemos. Eu sou daquelas pessoas que assumo que leio livros eróticos, eu não tenho problema nenhum em Eu dizer tenho isso. gostado também muito de os descobrir, tenho. Eu acho que todos os anos leio pelo menos 2. Pelo menos 2 eu leio. Eu, se pudesse, eu lia quase todos, embora fosse quase tudo o mesmo, lá está, a mesma premissa, mas é verdade. Mas eu não me importo de ler. Mas eu comecei com as 50 Sombras de Grey, lá está, vamos voltar outra vez a falar o mesmo das 50 Sombras de Grey. E depois passei para uma autora que é espanhola e que é um amor de pessoa também, bastante acessível, que é a Megan Maxwell. E a Megan Maxwell encosta as 50 Sombras de Grey a um canto. É um canto. Se tu não leste, tu se não leste, não tens que ler. E então, o mesmo que quiseres, então é aquilo que eu costumo dizer. Com o Grey há aquela limite de, mas a Megan passa mesmo completamente por cima. As cenas são muito, não passa. E são muito pormenorizadas mesmo. E depois vais ler, se calhar, uma Sylvia Day, por exemplo, que é uma autora que eu agora lembrei-me. E é mais chato e tu dizes, mas aquela que eu li é assim e agora estou a ler tão básico. Está bem, não há problema. A gente lê na mesma. Exatamente. E se calhar, para as pessoas que compram nessa premissa, não é? A classificação que vão dar vai estar com base nisso. Porque tu focas numa coisa sempre, não é? Quando tu vais ler um romance, tu vais classificar eventualmente sempre. Aquilo que terá maior peso é o romance. Não é se calhar o passado da personagem. Tu se calhar até te esqueces. E é muito comum, tu vês em livros de agora, e isto é muito giro, vês as pessoas dizer que se calhar as primeiras 100 páginas tão aborrecidas, tão chatas, e depois chegam às últimas 50, ou últimas 200 e aquilo voou, mas porque houve uma construção antes, porque senão tu não sentias da mesma forma, não sentias, era impossível. Eu tenho a premissa de se até às 100 páginas eu não conseguir agarrar a história do livro, não vale a pena insistir. Porque se não me... Exatamente. Porque se não me agarrou naquelas 100 páginas, vai ser então mais do que um slow burn. Vai ser um... Vai. E estar a ler um livro já, por favor, eu não gosto de gatos enfoscados, eu digo logo não. Eu tenho muito mais livros para ler. Esqueçam lá isso. Não. Sim, exatamente. Olha. Mas olha, gostei bastante deste bocadinho. Espero que... Podemos sempre falar à parte, não seja por isso. Sim. Esqueci-me de dizer. Diz às pessoas onde é que te podem encontrar. Então, olha, a mim vocês podem me encontrar aqui, nesta rede, no meu site, no blog e nas redes sociais. E vocês podem encontrar este menino, que é o único livro físico meu que está à venda, ok? Podem encontrar, olha, ele foi
foi pedida uma nova tiragem esta semana, por isso é provável que ele comece a chegar ainda mais livrarias, mas ele está nas livrarias tradicionais, especialmente. Estou muito contente por chegar à Almedina, e eu fiquei a saber que chegar à Almedina é muito difícil. E por si só dar-nos, para as pessoas às vezes perceberem qual é a diferença, às vezes estar numa tradicional ou não, às vezes é estas pequenas coisas que se têm. E que infelizmente há livros tão bons que nunca conseguem ter o destaque que conseguiam ter, e é uma pena. E está online também, e podem encontrar, e também tem o Teres até ao Natal, que está no Kobo e na Amazon, para quem não sabe. Também está disponível na Amazon, em e-book só. E pronto, qualquer coisinha, não se esqueçam também de ir ao Wattpad, que tem lá 2 mini histórias que também são excelentes. É isso, senhor, exatamente. E há uma coisa que eu também gosto de fazer muito, e eu adoro fazer isso. Há duas coisas que gosto de fazer, é dar abraços e agradecer às pessoas. Eu agradeço muito teres esta disponibilidade de fazer isto. Eu digo mesmo isso, não, eu digo mesmo isso e é uma coisa que eu digo desde sempre porque é o que eu sinto mesmo. Às vezes não é por mim, mas eventualmente por outras pessoas podem vir a existir, percebes? E se calhar um pseudo-autor que está a tentar começar e às vezes tem medo, tem receio, e de saber que existe mercado para ele. E existem pessoas que estão predispostas a fazer decoração como tu fazes, que estás agora aqui comigo e como outras pontas disseram no passado comigo a fazer isso. E eu acho que nós podemos agradecer às pessoas com um obrigado de tu estás a ceder uma hora, quase uma hora e meia do teu tempo, da tua Já vida. uma hora e meia. Já uma hora e meia já. A falar de uma coisa que infelizmente nós sabemos que não tem o apoio que existe por parte do governo, eu acho que é importante. Porque se existir uma guerra, às vezes existe guerra, não é? Mas se Portugal se calhar fosse agora invadido e as coisas fossem queimadas, não é? Que cultura portuguesa é que tu ias ter, não é? É os livros traduzidos? O que é que os livros traduzidos falam da nossa sociedade, não é? Não falam nada. E é muito bom o trabalho que tu e outras pessoas têm feito e eu agradeço muito. E gostei muito de falar contigo. E eu agradeço também por teres aceito o convite desta maluquice que tem sido e que vou continuar a ter, de certeza absoluta. Aliás, quando chegar o novo livrinho teu, já sabes que, para além do autógrafo, vamos falar dele. Sim, com certeza. Vamos falar dele, já sabes. Tens aqui um cantinho que está aqui semi-ocupado, mas vai ser já desocupado para ser ocupado pelos teus livrinhos. Obrigado. E mais uma vez agradeço a quem esteve deste lado e quem fez as perguntas também. Foram várias pessoas, ainda foram aparecendo, temos a todos. Exatamente. Obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam de seguir este fabuloso menino que escreve 5 estrelas mesmo, 5 estrelas. E que não se vão arrepender de ler todas as histórias. E mais uma vez, comprem este livro. Podem comprá-lo no site da Coop, também em formato e-book, como também também está disponível em e-book. Almedina, exatamente, na UC, na Almedina, e se quiserem ler assim de borda, e várias podem ler. Procurem por ele. E também se quiserem ler aqueles 2 continhos que eu falei há bocado, podem ler no site da Wattpad ou instalarem a própria aplicação e vamos esperar por mais obras deste menino. Obrigada, Diogo, mais uma vez. Obrigado. Tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite.